Glória a Deus. Quero convidar o pastor Sobrinho. Agora é o momento da palavra. Se desprenda de tudo lá fora. Deixe o celular para depois do culto. Que agora é o momento que você vai ouvir Deus falar. Deus, como eu falei agora há pouco, Ele tem uma palavra para você. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, que se preparou, que leu, que meditou, que fez da noite virar dia, lendo a tua palavra, para que o Senhor pudesse nessa noite usá-lo poderosamente. Nós não queremos ouvir nada dos lábios do teu filho, mas queremos ouvir a tua voz por meio dele. Use ele agora com o teu grande poder. Derrame a tua graça e que essa graça se estenda a cada um de nós. Essa é a minha oração, que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Devagar, não foi? Graça e paz, queridos. Eu vi até a voz dos visitantes agora, nessa segunda. Sejam bem-vindos, vocês que estão nos visitando, estão acompanhando a gente também através da live na internet. É uma honra estar aqui com vocês. Não estou 100% feliz, porque eu estou vendo muitas cadeiras vazias. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero compartilhar com vocês um texto, que é um texto provavelmente conhecido, mas, como de costume, eu quero compartilhar do jeito que Deus falou ao meu coração, e eu já te antecipo que não foi um jeito bom. Ou, pelo menos, não foi um jeito que, talvez você, que veio com a expectativa de sair sorrindo, talvez o resultado não seja esse. Talvez seja, porque eu, depois que meditei no texto, eu sorri, mas eu espero que esse sentimento também alcance você também. O texto está em Apocalipse 3. O pessoal começa falando isso e manda abrir em Apocalipse, né? Já dá um friozinho, né? Apocalipse 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Não está aparecendo aqui para mim, eu pesco aqui, mas se o pessoal da mídia puder pôr na televisão aí. Foi? Foi lá, mas não foi aqui. Mas eu leio aqui com vocês. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha aqui no texto. Pode botar o texto. Quem não achou, acompanha aqui no telão, e aí depois começa a ler mais em casa para criar essa habilidade. Eu vou ler aqui na minha versão, já que na tela tem um texto, e essa é uma imagem, essa imagem vai ser importante para a gente visualizar o que a gente vai compartilhar. Diz assim, a partir do verso 14: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Diz o 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto. Eu podia ler esse texto embora, né? Porque pensa num texto que fala de uma forma objetiva e direta. Mas eu quero compartilhar com vocês do jeitinho que Deus falou comigo. E quando eu comecei a meditar nesse texto, eu gosto... Uma das coisas que me faz ser apaixonado por Jesus é que ele é objetivo, Jesus é muito prático. E apesar de Deus, de uma forma geral, também é muito prático, apesar de gostar muito de parábola, e Deus, às vezes, usar algumas situações que não são diretamente o que está se falando,
mas sempre há um sentido, um porquê. E eu comecei a meditar, por que Deus usou esses exemplos? Quem era Laodiceia? O que estava acontecendo ali para que esse texto fosse usado com essa linguagem, com esses exemplos? Ele fala de mudar a roupa, ele fala de comprar o ouro, ele fala de algumas coisas que... de pôr o colírio, ele fala de algumas coisas que são muito atuais, são muito do nosso tempo. Aí eu pedi para mim de pôr um mapa, não sei se dá para colocar, põe aí, por favor, o mapa para a gente entender, um pouquinho da história, para a gente entender o texto e chegar no final. Essa é a parte alegre da mensagem, então aproveite. Então, aproveite. Cadê aquela imagem, se o pessoal da mídia puder colocar? Quando tiver a imagem, vocês falam para mim, aí eu já sei que a imagem está no telão, tá certo? Então, quando eu comecei a meditar no texto, eu fui querer entender por que essa mensagem foi organizada desse jeito. Vocês não fizeram mas eu olhei, por quê? Eu tinha combinado que eu só ia olhar quando vocês fizessem, aí vocês não fizeram e eu olhei, você viu? Para a gente entender, Laodiceia está aqui, nesse pontinho vermelho daqui de baixo, e ela está em cima Hierápolis, embaixo Colosso, e o rio Lico, que é essa linha azul, espero que dê para vocês verem daí, está passando por essas cidades. Colosso, aqui embaixo, é conhecido por ter águas muito frias. Portanto, águas que são extremamente potáveis, boas de consumir. Já Hierápolis é conhecida pela produção de água termal, água quente, mais medicinal, mais para cuidar para a saúde. Então, quando a água desce de lá, de Hierápolis, e vem no Rio Lico, descendo até Colosso, ela encontra Laodiceia no meio. E sabe o que acontece quando a água sai de lá muito quente, para encontrar com a água muito fria de cá de baixo? A água do meio é morna. E conta a história que a água de Laodiceia era água de consumo ruim. Laodiceia não tinha uma água, o trecho do Rio Lico que cortava Laodiceia não era um trecho de água boa de consumir, não era a grande referência. A grande referência de Hierápolis era a água termal, a grande referência de Colosso era a água fria. Qual que era a referência de Laodiceia? A água que não prestava para nada. Aí a gente vem para um texto onde ele começa dizendo, e agora você já entendeu a referência de por que a mensagem foi falada para aquele povo assim, porque eles entenderiam, eles conviviam num lugar onde eles sabiam o que era o poder, ou poder ao contrário, de não ter uma água que prestava. Sabe quando alguém falava assim, é lá de Hierápolis, água boa, termal. É lá de Colosso, água fria. Aí quando a pessoa falava assim, é lá de Laodiceia, a pessoa, água que não presta para nada. Você já experimentou beber água morna? Quando você está com sede, o que você faz? Você procura uma água mais fria ou uma água quente? Se você tiver juízo, você vai procurar uma água mais fria. Quando você quer tomar banho, as pessoas mais corajosas querem cuidar da saúde, elas procuram uma água mais quente. Pelo menos eu sou do time da água quente para tomar banho, não sei você. Mas a água morna, experimenta beber água morna. A primeira sensação que vai te dar, provavelmente, é a sensação de vômito. Então o texto está todo contextualizado para você, já posso ir embora, né? Você já entendeu por que esta linguagem foi utilizada para esse texto, para esse povo entender. Então, aquele povo não tinha desculpa de dizer que, poxa, eu não entendi essa mensagem não. Esse negócio de ser morno, de vomitar, não entendi essa mensagem não. Essa mensagem não fez sentido para mim. Aquele povo não tinha essa desculpa. E uma das coisas que me faz ser apaixonado por Deus é isso, é que Ele não nos dá desculpa, mas Ele nos dá opções. Então, agora que está contextualizado, você precisa de uma outra informação muito importante sobre Laodiceia. Ela estava localizada ali, no local onde tinha as principais estradas comerciais da região. Era uma cidade com característica muito forte bancária, financeira. Então, era um povo, em tese, por conta dessa estrutura, próspero. Não era um povo de dificuldade financeira. A cidade era um lugar extremamente, vamos dizer assim, preparado para prosperar. Tinha toda a estrutura necessária para prosperar. E na região havia duas culturas que eram muito fortes, duas produções muito fortes. Quando alguém fala assim, tipo, Irecê, você é forte em quê? Feijão. O que era forte lá em Laodiceia? Duas culturas, diga comigo, duas culturas, para você ficar gravado. A primeira cultura que era muito forte no lugar era a produção de lã negra.
Observe como o texto começa a fazer sentido para você. Lã de fazer tecido. E uma das coisas mais fabricadas, produzidas, uma das grandes forças da região era a produção de tapetes, de capa, de roupa fina, de tecido de lã negra. Era uma lã especial. A outra coisa que era muito produzida na região, era uma referência, quando se falava daquela região, por conta, inclusive, da água, apesar da água não ser boa para consumo, era a produção de colírio. Está começando a fazer sentido para você? Quando a gente começa a olhar o texto que a gente acabou de ler? E aí o exemplo que é dado para esse povo, é um exemplo para um povo, uma igreja ali, que ela mentia para si mesmo. Porque quando eles falavam sobre a região, o que é que eles diziam? Nós somos prósperos, nós temos riqueza, nós somos grandes produtores, nós somos rota comercial, nós somos exemplo de coisa bem-sucedida, nós somos tudo de bom. Qualquer semelhança com a igreja dos tempos atuais é mera coincidência. Mas o que é que esse povo vivia de verdade? Vivia diferente do que falava. Eu não sei você, mas eu olho para os tempos atuais e vejo a mesma coisa. Então era uma igreja que mentia para si mesma, que pregava o cristianismo, mas era miserável na fé. E aí quando a gente para pensar nisso, nessa mensagem, eu não sei você, mas eu começo a me colocar nesse cenário. Porque é exatamente o cenário que nós estamos vivendo agora. Nós estamos num ambiente próspero, nós estamos num país próspero, com toda a possibilidade da gente avançar, mas nós não somos prósperos quando diz respeito às coisas do reino de Deus aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Hoje conversava com um amigo pastor de outro estado, e ele me compartilhava a tristeza que ele estava sentindo por conta do esfriamento da igreja lá. Que eu já tinha conversado, inclusive, com uma amiga pastora de lá, da região do Rio Grande do Sul. Como a igreja esfriou lá. Mas todos são prósperos financeiramente. Uma das dificuldades que ela me disse que enfrentou lá é que, justamente por serem prósperos, eles entendiam que eles não precisavam recorrer a Deus para nada. Porque a gente associou recorrer a Deus quando a gente está em apuros. Então, talvez você nem lembre qual foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia inteiro. Talvez você nem lembre quando foi que você orou mais de 1 hora. Mas você lembra a última vez que você recorreu a Deus quando o bicho pegou? Com certeza você lembra. Talvez até você não lembre quando você recorreu a Deus quando estava tudo bem. Qual foi a sua última oração de gratidão? Porque naquele dia correu tudo bem. Mas com certeza você vai lembrar qual foi a sua última oração, porque naquele dia aconteceu algo que saiu fora do seu controle, fora do jeito que você queria, e você recorreu a Deus correndo para que Ele resolvesse aquele problema. Hoje, quando eu estava à tarde na casa da minha mãe, toda quinta-feira eu almoço com a minha mãe e janto com a minha mãe, é uma regra. Então, quando chega na quarta-feira, ela já começa a me ligar, me mandar mensagem, você vem amanhã, está tudo certo. Apesar de eu suspeitar que o interesse não é por mim, eu tenho uma dúvida que eu acho que o interesse é por causa dos meus filhos. Eu acho que ela quer saber se os netos vão para lá, eu acho que é isso mais do que eu, mas quando a gente estava lá, ela me disse assim, meu filho, você viu a mensagem que está circulando no WhatsApp? Uma mensagem que está falando de uma situação de violência na região onde você está. E eu falei, eu vi, minha mãe. E ela disse, você já considerou hoje ficar em casa seguro? Eu falei, minha mãe, para onde eu vou não há lugar mais seguro. Eu disse a ela, minha mãe, hoje eu vou pregar e Daiane vai pregar para as crianças. A chance é 0 de eu não ir. Eu só não vou hoje se eu receber um comunicado dizendo assim, ó, não vai ter culto por causa da situação. Enquanto o comunicado não chegar, eu vou, ainda que eu tenha que cruzar a faixa de Gaza. Porque não há lugar mais seguro do que quando a gente está cumprindo aquela que é a missão que Deus mandou a gente cumprir. Eu não quero, de maneira nenhuma, que você julgue quem não veio. Não é esse o propósito. Até porque a gente sabe que tem irmãos e irmãos que estão realmente em áreas que é difícil e complicado sair. E eu espero que eles estejam nesse momento agora em suas casas, ajoelhados orando. Porque se eles não vieram para o culto por medo, mas estão assistindo a novela, não adiantou nada. Agora há pouco uma pessoa mandou uma mensagem para mim, pastor, eu não vou poder ir hoje, então eu queria falar uma coisa, mas eu não vou poder ir hoje. Eu falei, toma o link aí da live e assiste em casa. Mandei logo o link do YouTube para ela.
Porque eu não quero depois ouvir dizer que eu não fui para o culto, mas se eu perguntar o que estava passando na televisão, no canal X ou Y, a pessoa saber me dizer. Eu prefiro que não saiba. A igreja de Laodiceia, quando eu olho para esse texto, sabe o que é que eu penso? Eu não preciso ir para o culto não, porque eu vou domingo. Eu não preciso ir na quinta-feira não, porque eu já fui domingo passado. Eu não preciso ir porque hoje eu orei, na terça-feira eu vim para a oração, eu já jejuei, então eu não preciso ir. Deus me entende que eu não preciso cultuá-lo hoje, porque eu vou cultuar domingo e Ele sabe que o negócio está preocupante, está perigoso, não é assim? Aí antes de sair de casa hoje, estávamos arrumados e minha esposa, ela hoje está com as crianças lá dando aula, antes de sair de casa ela fez assim, vamos orar, nós sempre oramos, mas hoje a oração foi diferente. Quando a gente foi sair, ela fez, vamos orar? Porque o clima que estava instalado era um clima de medo, sim ou não? E é normal estar, não há problema em estar. E ela fez assim, vamos fazer uma oração? Do jeito que ela falou, parecia até uma oração de despedida, eu fiquei até com medo. Porque ela fez assim, vamos orar, bora. Senhor, perdoa os nossos pecados. Começou assim, eu falei, meu Deus, vamos morrer no caminho da igreja. Ela disse, Senhor, perdoa os nossos pecados, cada um vai pedir perdão pelos seus pecados, eu estou pedindo pelos meus. Foi assim a oração dela. Eu estou pedindo pelo... a gente já estava na obrigação, né? Eu e meus filhos, a gente já tinha que pedir também, porque ela já tinha dado a deixa. Eu estou pedindo perdão pelos meus pecados, eu quero dizer ao Senhor que nada vai nos afastar de ir para a igreja. Mas nós estamos indo pedindo a proteção do Senhor e nós iremos com a fé que o Senhor vai nos proteger e vai nos trazer de volta. Mas aconteça o que acontecer, nós confiamos no Senhor e aconteça o que acontecer, está tudo certo. Aí quando ela acabou de orar, eu disse, eu vou orar o que mais? Aí eu falei, Senhor, eu vou com ela. Perdoa meus pecados também, se der ruim para ela, que dê para mim também, mas perdoa. Mas assim, perdoa meus pecados, que nós estamos juntos nesse negócio aí. Aí meu filho fez, Deus, eu não sei o que está acontecendo não, mas eu quero pedir perdão também, eu quero ir voltar com meu pai, minha mãe. E a oração do menor ainda foi mais engraçada. Mas naquele momento ali, ainda que com medo, e volto a dizer, não é errado estar com medo. Ainda que com medo, havia algo maior que nos impulsionava, além do medo. Porque nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Esse texto fala de uma igreja, de um local, que falava uma coisa e vivia outra. Que vivia uma coisa e falava outra. Esse texto fala de pessoas que dizem, eu confio no Deus, esse Deus é retado, Ele faz tudo. Mas quando recebem uma mensagem de WhatsApp, se apequena e fica em casa. E eu espero que estejam orando. Porque eu também recebi a mensagem no WhatsApp da nota oficial da polícia dizendo que estava tudo bem. Eu não sei se você recebeu, mas eu também recebi. Mas quando eu recebi, eu já estava arrumado, eu já estava decidido. E aí eu comecei a refletir nesse texto mais cedo, porque a minha reflexão foi antes dessa mensagem, mas quando a mensagem chegou, eu falei, Deus, obrigado por ter me dado esse texto para a gente conversar. Porque o quão eu tenho decidido de forma fraca nas coisas que eu tenho que decidir com firmeza e com praticidade. O evangelho é prático. Ou você crê ou você não crê. Ou você defende que Deus está com você e te protege ou você não está. Ou você defende que Ele pode resolver os seus problemas e você entregou a vida a Ele ou não defende. Não há muro. Então essa igreja mentia para si mesma, mas ela não conseguia mentir para aquele que conhece tudo. E aí ela recebeu uma repreensão daquele que... Uma repreensão misturada com uma orientação que eu acho muito interessante. Ele diz, primeiro ele fala assim, compra do ouro refinado para que vocês possam avançar. Porque aquele povo se achava próspero, era próspero. Ele entendia que eles tinham as riquezas, mas aí Deus falava para ele, pega do meu ouro refinado. Ele está dizendo assim, ó, esquece esse negócio de dinheiro aí que vocês têm, procura a riqueza espiritual. Vocês estão ricos, mas são pobres. Talvez essa semana você não tenha orado, não tem um dia que você tenha orado meia hora. Talvez essa semana você nem leu a Bíblia, talvez essa semana você ficou brincando com Deus o tempo inteiro, enquanto a sua senha estava próxima de ser chamada. Talvez você acordou para ir trabalhar e a sua camisa da saudade já estava pintada. Né, Mica? Não é a camisa da saudade que chama? É. Ninguém entendeu, alguém não entendeu. É porque alguém usou esse exemplo aqui uma vez que achou que ia morrer num acidente e disse assim, quase que eu vesti a minha camisa da saudade. Quando a pessoa morre, a família não fica
quando faz a homenagem com a camisa, é uma referência a pessoa morrer e a família ficar. É uma expressão bem local aqui. O pessoal chama de camisa da saudade, que é veste quem fica. Quem morreu, morreu. Mas ele diz assim, ó, busquem o ouro refinado, que é a riqueza espiritual. Não está dizendo que você não pode ser rico aqui na terra, eu espero que você seja. Eu espero que você seja muito próspero, que você tenha uma casa incrível, que você tenha muito dinheiro, que você chame a gente para almoçar na sua casa. Quem entendeu, diga amém. Que você chame para jantar na sua casa, quem entendeu, diga amém. Que você chame no final de semana para o churrasco na sua casa. Pronto, você já entendeu, né? Você já entendeu. Mas assim, eu espero que você seja próspero. Eu não quero que você seja pobre para dizer que você é cristão. Eu espero ser próspero. Eu espero que você seja. Mas essa não pode ser a referência. Essa era a referência daquele povo. E aquele povo estava indo a passos largos. Talvez até de carro de luxo. Talvez até de avião, mas para o inferno. E o texto está dizendo assim, ó, procura a riqueza verdadeira, procura aquela riqueza que vai fazer de verdade você acordar feliz. Porque eu já tive situações que eu acordei sem saber como seria o meu dia, mas eu acordei com um sorriso no rosto que para o mundo era inexplicável. Não fazia sentido nenhum estar sorrindo naquele dia. Depois ele fala assim, ó, se preocupe em comprar vestes brancas. Aquele povo estava acostumado a produzir lã negra, eu falei isso aqui no começo. Capas luxuosas e capas pomposas, mas que o texto está dizendo assim, ó, esquece esse negócio, esquece essa roupa de marca aí que você está querendo e sonhando, esquece esse negócio aí, importante é que você vista vestes brancas, e aí uma referência clara à santidade, uma referência clara a você estar livre dos pecados, limpo dos pecados, debaixo da justiça de Deus. O que o texto está dizendo é, se preocupa em estar limpo diante das coisas, com as vestes brancas. Não se preocupa com aquilo que você produz, porque você produz com as suas mãos aí, não. Se preocupa em ser limpo a partir daquele único que pode limpar, porque só tem um que pode limpar. Talvez você olhe para você mesmo e até fez assim, não, eu estou beleza, eu não estou pecando não, eu estou até firme demais. Mas o que o texto está dizendo é que você precisa se preocupar com a santidade. E aí, por fim, ele fala assim, ele fala do colírio, claro que como uma referência à produção local, como eu expliquei no começo, mas ele está falando de um povo que não tinha deficiência visual, mas não enxergava. Era um povo que estava ali falando do cristianismo, falando das coisas, mas na hora de viver era só vaidade, soberba, egoísmo. É como um povo provavelmente que ia para a igreja toda quinta, eu não sei que dia era o culto lá, mas ia para a igreja toda quinta, ia para a igreja todo domingo, participava de oração, talvez até fizesse vigília, participava de jejum, fazia tudo. Mas na hora H era primeiro eu. E aí o texto diz assim, se preocupe em colocar os colírios nos olhos. Não adianta você fabricar, não adianta você saber o que o colírio faz, não adianta você conhecer como é que o colírio age, se você não usa. Não adianta você saber explicar para as pessoas, se alguém chegar para você e dizer assim, eu não estou conseguindo enxergar as coisas espirituais. Talvez muitas pessoas que estão aqui, ou estão nos assistindo em algum lugar, talvez saibam explicar. Mas você ora, você busca a Deus, você chora no seu quarto, pede ao Espírito Santo de Deus para te dar uma visão, Ele vai te mostrar. Talvez essa pessoa saiba te explicar de ponta a ponta como fazer, ela só não faz. Talvez eu e você... Talvez você não, que você é santo, talvez eu saiba explicar para a pessoa como é que ela tem que fazer para buscar a Deus, mas talvez não esteja buscando como eu estou explicando. É o que o texto está dizendo assim, não adianta você produzir o colírio, não adianta você saber como ele funciona, se você não usa. A solução para a Laodiceia não é uma solução que vai vir de comportamentos externos, é uma solução que precisa ser transformada por dentro. E esse texto falou primeiro em mim sobre as coisas que eu precisava fazer. Depois falou em mim sobre as coisas que a igreja precisa fazer. Porque nós não podemos mais admitir o discurso de dizer que nós estamos vivendo inseguros, que nós estamos vivendo inquietos, que nós não estamos confortáveis, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos dizer e nem dobrar os nossos joelhos para orar por isso. Talvez você tenha dito para alguém hoje, que
que você está cansado da insegurança, que você está cansado de ficar triste, que você está cansado de ir no hospital e não ter uma vaga para ser atendido. Talvez você disse para alguém hoje que você está cansado de estar nesse país, corrupção, com um monte de coisa, mas talvez você não disse a ninguém quanto você orou por isso hoje. Quanto você lutou com a arma certa. O que o texto está dizendo é, não adianta você ser produtor de lã se sua roupa está suja. Não adianta você conhecer de colírio se os seus olhos estão vendados. Não adianta você ser rico financeiramente, talvez tenha muito dinheiro na sua conta do banco, eu espero que tenha. Talvez não adianta ser isso se a maior riqueza, que é a presença de Deus em você e na sua vida, para fazer você prosperar, se ela não está lá. Sabe qual é uma das coisas que eu mais gosto de Deus? É que Ele é justo. Quando a gente lê o texto que a porta do céu é estreita e poucos entrarão, a gente fala assim, meu Deus, por que poucos entrarão? Por que não faz uma porta larga para que todo mundo entre? Não era mais fácil fazer uma porta larga? Mas antes de você chegar na porta, todas as oportunidades de ajustar serão dadas a você. Antes de você chegar no momento de passar pela porta, todas as oportunidades de corrigir o que precisa ser corrigido vai ser dada a você. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não tive a oportunidade. Ô Deus, no dia que o Senhor falou, foi o dia que eu não fui no culto, é? No dia que o pastor pregou sobre isso, foi o dia que eu não fui. Ele vai poder dizer, estava lá no YouTube, você não assistiu porque não quis. E você não foi naquele culto, mas teve vários cultos outros dias que os pastores pregaram isso e você não foi porque você não quis. O que o texto está dizendo para aquele povo é que eles pareciam bons. E eu quero chamar a sua atenção, porque talvez esse texto esteja falando de você, talvez esteja falando de mim. Parece bom. Aparentemente não está pecando, porque eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou traindo, então eu estou de boa, parece que os pecados são só esses. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não estou traindo, está tudo certo. Mas é um miserável que não compartilha nada. É um marido que maltrata a esposa, ou uma esposa que maltrata o marido, que não compartilha nada de bom com os filhos, que não faz o seu papel em casa. No trabalho, é aquela pessoa que quando chega as pessoas mudam de assunto, chegou fulano, muda de assunto. Porque a sua presença não faz bem onde você chega. Eu conversava com um amigo outro dia, que ele me falou assim, preciso de ajuda, estou com um problema, não estou conseguindo identificar o que foi. Ele, rapaz, eu chego lá no trabalho, por isso que eu me lembrei disso. Ele disse, eu chego lá no trabalho, eu tenho sempre a sensação que tem alguém assim tramando contra mim, falando nos corredores contra mim. Aí eu chego em casa, não consigo ter uma boa conversa com ninguém em casa. Aí essa semana eu fui jogar bola, só briguei lá no futebol, um negócio estranho, eu não sei qual é o problema. Eu digo, eu sei. Eu falei, você... Observe que essas coisas só acontecem onde você está. Você tem notícia do pessoal no seu trabalho falando mal de outra pessoa? Você tem notícia do pessoal do futebol brigando com outra pessoa? Você tem notícia do pessoal da sua casa estranho com outra pessoa? Essas coisas não só acontecem quando você está? Ele disse, eu digo, pois o problema é você. Ele, como você me diz isso? Eu digo, tu não perguntou? E aí eu comecei a pensar quando eu disse a ele, será que isso não está acontecendo comigo? Será que eu estou sendo uma referência de cristão? Será que quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego na minha rua, quando eu chego na minha família, as pessoas olham para mim e dizem assim, ali eu vejo alguém que fala sobre Jesus e eu vejo Jesus na vida prática dele? Ou será que eu sou o Laodiceia do momento? Ou será que no meu trabalho eu sou o Laodiceia? Será que na minha rua eu sou o Laodiceia? Será que eu sou o cara que todo mundo sabe que é cristão, que conhece tudo, mas na hora do vamos ver é reprovado no básico? Lucas 16:13 diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podereis servir a Deus e a Mamon. É uma orientação clara. Você não pode estar na igreja, vir para os cultos, ser um cristão teórico, mas no dia a dia você ser reprovado pelo que você faz, naquilo que você acha que ninguém está vendo. Eu quero dizer para você que assim como Laodiceia achava que ninguém estava vendo, ela foi repreendida por alguém que via tudo.
E esse mesmo Deus é o mesmo Deus que está aqui hoje e que vai sair daqui quando você sair com você. E o que ele está dizendo é hora de decidir o que você quer. Ou é comigo, ou é sem mim. O que o texto está dizendo é isso. Se você ficar nessa, você vai ficar no caminho que vai te levar para o inferno. Deus está dizendo para você hoje, meu filho, parece que está tudo bem, porque você está bem vestido. Talvez você esteja bem financeiramente. Parece que está tudo bem, mas não está. Lá fora, estão olhando para você, estão vendo verdadeiramente quem você é, porque o que você faz é diferente do que você prega. E Ele está chamando você hoje para um conserto. Eu estou falando você porque Ele já me chamou. Porque antes de eu vir pregar aqui, quando eu medito nesse texto, Ele já me chamou. Meu processo do meu conserto já aconteceu, não se preocupe comigo. Não fique pensando assim, Ele está pregando, mas Ele fala para a gente, mas e Ele? Não se preocupe comigo não. Porque na hora que eu fui refletir, a minha porção já chegou. E eu quero finalizar, para que você fique com isso gravado na sua cabeça. Vou ler de novo e quero finalizar dizendo algo depois. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se chegar a um e desprezar o outro. Talvez você tenha chegado aqui com a sensação de que está servindo a Deus, mas está dando a Ele só o tempo que sobra. Talvez você chegou aqui com a sensação de que está servindo a Deus, mas está se encontrando com Ele só quando dá. Depois que você chega da farra, depois que você chega do que você quiser fazer, depois que você faz tudo errado no trabalho, depois que você é um mau exemplo na sua família, na sua casa, aí você vem para o culto e acha que está tudo certo. Outro dia eu encontrei eu estava vindo para a igreja, e aqui tem pouco negócio de paredão, esse negócio aqui nessa região tem pouco, né? Aí eu estava vindo, e no caminho para cá, um paredão, um som altão, aqueles... Todo mundo sabe o que é que eu estou falando, né? Aqueles sons... O paredão de som, aquelas caixas de som pequenininha, que fica um som assim. E aí um grupo estava dançando, e é bem no caminho que eu venho para cá, não tem como eu não passar por ele. Eu venho andando, e quando eu cheguei, que eu vim andando, tinha uma pessoa numa alta performance assim, de dança. Mas numa alta performance mesmo. Eu falei, para que ele é profissional. Quando ele virou que me viu, porque ele me conhece, quando ele virou que me viu, ele congelou. Como quem diz assim, meu Deus, e agora? Porque uma coisa é alguém dizer que eu estava no paredão, outra coisa é eu virar e bater de cara com o pastor. E aí quando ele virou, que ele me viu, a reação dele, para mim, foi a das mais interessantes. Eu me controlei na hora para não rir, porque não queria que parecesse um incentivo, mas ele estava ali dançando, na hora que ele virou, que ele bateu de frente comigo, que ficou olho no olho, ele virou para mim e fez assim. Fez assim mesmo, juntou as mãos e fez assim. Como quem diz assim, eu estou aqui, mas eu estou firme com Jesus, sabe? Se preocupe não que está tudo certo, assim, eu estou aqui, mas quinta-feira eu estou lá no culto, domingo eu estou lá, na ceia então eu não perco, estou lá. E aí na mesma hora que ele, no primeiro momento me deu uma tristeza, foi engraçado a cena pela reação dele, mas na mesma hora me deu assim uma tristeza. Eu olhei para minha esposa, ela estava olhando para mim com a mesma impressão que eu estava olhando para ela de tristeza. E aí a gente seguiu o caminho, porque a gente estava vindo para cá, seguimos o caminho. E aí eu querendo dizer, eu pergunto a ela pergunta a ele, ficou naquele. Aí eu falei assim, foi fulano mesmo? Ela disse, foi, bora. E eu tenho certeza que talvez no domingo seguinte, para frente, numa quinta-feira para frente, vai estar sentado aqui, eu espero que esteja. E eu espero que esteja com arrependimento. Mas, naquele momento, quando eu li esse texto, eu me lembrei daquela cena. Imediatamente. Sabe? Está no culto na quinta, no domingo, nas reuniões de oração, está em tudo. Mas também está no paredão. Também está naquilo que leva para o inferno. Também está nas outras coisas. E eu quero terminar pedindo que você reflita numa coisa.
É para ficar gravado na sua mente. Nós precisamos decidir o que a gente quer com Jesus. O tempo está acabando e não dá para a gente ficar levando isso na brincadeira. O povo de Laodiceia era pobre, mesmo tendo dinheiro. Era cego, mesmo produzindo colírio. E era nu, mesmo produzindo tecido. E nós não podemos ir para o inferno dizendo que somos cristãos. O tempo está acabando. Pastor, eu ouço isso desde... Minha avó dizia que Jesus estava voltando. Após a poste. Para ver. Eu oro todos os dias como se amanhã fosse o último. Para que amanhã eu seja melhor. Para que amanhã eu não peque. Para que amanhã eu ajuste o que precisa ser ajustado. E eu continuo pecador. Continuo fraco. Mas hoje eu ouvi algo que eu quero que fique gravado na sua mente junto com essa frase. O inimigo não ataca você porque você é fraco. Ouvi isso de um pastor hoje. Porque eu estava conversando com ele sobre lutas e dores, ele falou assim, o inimigo não ataca você porque você é fraco. O inimigo ataca você porque você é uma ameaça aos planos dele. A pessoa tão forte no meu coração. O inimigo não ataca você porque você é fraco, ele ataca você porque você é uma ameaça aos planos dele. Continue firme, em nome de Jesus.